a nossa família. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, pela sua bondade, pelo seu perdão, ó Pai, nos purifica, nos restaura, nos fortalece, nos renova, enche-nos, ó Pai, da tua presença, que sejamos, ó Deus, canal de bênção neste lugar, nessa noite. Ó Deus, nos usa com poder e graça no louvor, usa a tua serva na sala das crianças, usa, Deus, o teu servo na ministração da tua palavra, que nenhum de nós, Pai, venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas venhamos ser renovados, venhamos ser fortalecidos, venhamos ser restaurados, ó Pai, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, se há mais alguém a caminho, que o Senhor os traga em paz e em segurança. Ó Deus, para que possam juntar-se conosco, ó Pai, para te adorar. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor ministre sobre eles a cura, a restauração, o milagre do Senhor, ó Pai. Aos que estão dispersos, desanimados, cansados, traga sobre eles um novo vigor, ó Deus, que eles sintam saudade de congregar, que eles sintam saudade de se reunir como igreja do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja o centro, que o Senhor tome a direção de todas as coisas neste lugar, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, ainda que a figueira não floresça, aleluia. Aleluia, te adoramos, Senhor, te bendizemos, ó Pai. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, aleluia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em
desistir. Aleluia, nossa alegria ela vem do Senhor Jesus, não das circunstâncias boas da vida. Aleluia, nossa alegria ela sempre vem do nosso Senhor. Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali Sem sua bênção na mão. de tanto ele insistir. O anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar Sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem tua bênção. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Declare: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. aleluia. Que a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, Aleluia. O reino do Senhor é sempre eterno. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
joelhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. És exaltado, Senhor, neste lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adore ao Senhor, engrandeça Ele. A tua igreja te adora. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor. Aleluia. Amém? Eu quero chamar as crianças aqui à frente para nós estarmos orando para o culto infantil. Aleluia. Amém, igreja? Graças a Deus. Louvamos a Deus nesta noite pela fidelidade dele em nossas vidas, né? Em nome de Jesus, que Deus venha falar em nossos corações de uma maneira grandiosa e poderosa. Hoje está a prova, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha ministrar nos nossos corações, que possamos alcançar as maravilhas do Senhor. Vamos orar pelas crianças. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração
ó Deus, pela vida de cada uma dessas crianças. Pedir que o Senhor, ó Deus, venha abençoando o culto infantil, usando, ó Deus, a tua serva como instrumento do Senhor, para falar no coração dessas crianças nesta noite. Use ela, ó Deus, para que cada criança seja edificada na tua palavra, no teu querer e no teu desejo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Nós ficaremos aqui para adorar e louvarmos a Deus através daquilo que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus venha falar conosco, que possamos receber uma nova porção. Igreja, vamos falar nesta noite por que Deus demora para agir ao nosso favor. Às vezes fazemos essa pergunta, né? Quem sabe não existe essa pergunta sobre você na live, você aqui, né, literalmente falando, presente. Por que Deus às vezes demora no nosso pensamento humano, né? Porque Deus, ele sempre chega, ele trabalha na hora certa. Mas na nossa concepção humana, se formos fazer esta pergunta, por que Deus demora para agir ao nosso favor? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, no verso 5 ao verso 6, e depois nós vamos ler também no início da Bíblia em Gênesis 45, 5 e 8, mas primeiro vamos ler Hebreus 12, versos 5 e 6, quem puder ficar de pé, faça isso para lermos esta palavra nesta noite. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, em nome de Jesus, onde a palavra de Deus ela declara assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Agora Gênesis capítulo 45, lá no início agora, capítulo 45 de Gênesis, verso 5, ao qual complementa a nossa palavra, que ela diz assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém, igreja? Até aqui eu quero orar com você, Pai. Eu quero agradecer por esta palavra, esta mensagem, pedir que o Senhor possa, ó Deus, ministrar em nossos corações de uma maneira poderosa e de uma maneira grandiosa. Ensina cada um de nós, segundo, ó Deus, o teu evangelho, segundo a tua palavra, que possamos aprender e compreender, ó Deus, diante desta mensagem, algo que o Senhor tem para nós, tanto nós que nos encontramos literalmente aqui na igreja, ó Deus, como também aqueles que estão presentes através da tecnologia, através da live. Em nome de Jesus, nós oramos, rendemos graça e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento, que Deus venha falar conosco nesta noite. Igreja, por que Deus demora? A mensagem de hoje, ela é uma pergunta reflexiva, uma pergunta retórica, uma pergunta de pensamento em mim e em você.
Por que Deus demora a agir em favor daqueles ao qual espera? Lemos 2 textos aqui, Hebreus capítulo 12, o verso que nós lemos, ele vai trabalhar, ele vai mencionar, ele vai nos exortar, ele vai nos ensinar a necessidade de entendermos que Deus, ele corrige aquele que ama. Talvez se nós entendermos que diante de uma correção está sendo trabalhada uma ideia de amor, nós iríamos viver muito mais aquilo que é o desejo de Deus para nós, aquilo que é o desejo do Senhor nas nossas vidas. Ou seja, se nós entendermos e compreendermos que quando Deus ele nos açoita, quando Deus ele nos corrige, quando Deus ele nos leva a compreender algumas coisas errôneas para caminharmos segundo a vontade dele, é porque ele está demonstrando de uma maneira incondicional, de uma maneira perfeita, o grande amor dele sobre minha vida e sobre a tua vida, igreja. Ele nos ama. Percebemos que Deus ele demonstra através do escritor de Hebreus que quando for açoitado, quando for corrigido, não desanime. Muito pelo contrário, entenda que a correção ela vem de um amor de Deus sobre a tua vida. A correção ela vem do desejo de Deus sobre mim e sobre você, sobre os nossos corações, sobre a nossa caminhada. Entendemos então que consequentemente o livro de Gênesis, ao qual lemos, nós vemos alguém sabendo ser corrigido, talvez nem corrigido, mas sendo usado por Deus. Este texto que lemos de Gênesis capítulo 45, versos 5 ao 8, a gente percebe que o texto declara José dando uma resposta para os seus irmãos. Quando ele declara: não entristeça, não pese os vossos olhos, não desanimem, não fiquem tristonhos diante da situação, porque o que está acontecendo é projeto. O que está acontecendo tem um projeto neste negócio. Ou seja, José, ele diz: eu só vim para cá para que o nosso povo sobrevivesse. Ele entende que a ida dele para o Egito como escravo, sendo humilhado, passando tudo aquilo que ele passou, estava fundamentado em um projeto, fundamentado em uma condição, em uma necessidade daquilo que era de Deus na vida dele. Então, quando nós perguntamos por que Deus, ele demora a agir em meu favor, por que Deus, ele demora a trabalhar a minha vida, trabalhar naquilo que eu tanto desejo, diante dos textos, nós entendemos a primeira coisa, podemos dizer que é porque Deus, ele deseja nos corrigir em alguma área da nossa vida, igreja. A primeira resposta do porquê que Deus demora a agir em alguma área, em alguma situação na nossa vida, é porque ele deseja nos corrigir em alguma situação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no verso 11, declara: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Ou seja, igreja, nós percebemos que quando somos corrigidos, toda correção, inicialmente falando, ela não nos faz entender o que está sendo feito. Quando eu sou corrigido, quando você é corrigido, independente de como ela é, seja ela uma correção eclesiástica, pastoral, seja ela uma correção de um pai, uma mãe, talvez uma correção de um amigo, do marido, da esposa,
né? Ou seja, a correção geral. O ser humano, ele nunca é apto, né, a entender que a correção faz parte daquilo que é a sua vida. O ser humano nunca está preparado a isso. Ele nunca está preparado a aceitar a uma correção. Porém, o texto declara que quando nós somos corrigidos, não parece ser gozo, ou o que seja isso? Não parece ser alegria, não parece ser algo bom, algo que alegra, mas tristeza, né? Mas aí o texto continua, mas produz no futuro, né, um pacífico fruto de justiça, que nos faz ser exercitado por aquela correção. Então, quando algo está demorando, quando algo parece que nada acontece, parece que Deus está demorando a agir em nosso favor, é porque Deus, Ele deseja nos corrigir em alguma área da nossa vida, igreja. Talvez nós fazemos uma pergunta aqui, né? Por que a minha vida não decola? Por que tal área da minha vida não acontece? Às vezes a gente olha, né? Tantas pessoas conseguem, alcançam, a porta abre, coisas acontecem, e parece que a minha vida nada acontece. Igreja, uma coisa importante em mim, em você, em nós, é fazermos uma retrospectiva. Como diz o texto da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Às vezes achamos que examinar é somente o primeiro domingo do mês, né? Se tratando da nossa igreja. Não, igreja, examinar é todos os momentos. A todo instante nós temos que olhar para dentro de nós e examinarmos, entendermos se existe algo em nós que talvez está retardando aquilo que Deus quer fazer. Não é o tempo, não. Para Deus não há novidade. Para Deus nada é novo. Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Mas quando nós estamos dialogando, expressando o porquê de Deus demorar a agir em nosso favor, nós estamos expressando em uma condição, em uma área, em uma realidade de uma visão humana. E quando nós olhamos com a visão humana, nós entendemos que talvez algo está sendo retardado, está sendo demorado em agir, em acontecer, em vivermos alguns sonhos, pelo fato de nós precisarmos ser corrigidos em alguma área da nossa vida, igreja. Você lembra aquele jovem rico? Ele foi corrigido de uma maneira ímpar. Aquilo ali não é regra. Não, Jesus não fez regra. Ele fez uma observação, nos chamando, eu e você também, a vivermos aquilo, aquela realidade. Quando ele vira e diz, quando ele trabalha aquela situação, ele declara ali, ei, vem cá, se você quer ser perfeito. Interessante que tem essa colocação, porque ele, o jovem rico, ele vira para Jesus e diz, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Naquele momento, Jesus declara para ele, você obedece os mandamentos, faz isso, faz aquilo, obedece e tal, e ele vira, então tá bom, tá tudo bacana, porque tudo isso eu faço desde a minha meninice. Ou seja, Jesus vira para ele, então o negócio é o seguinte, se você então quer ser perfeito, faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e me siga. Olha só, entre linhas, entendemos que a Bíblia declara que aquele jovem, ele saiu cabisbaixo, triste, porque era algo que ele não conseguia fazer. Por quê? Quando Jesus trabalhou isso com ele, estava demonstrando para ele que na verdade ele estava muito aquém do reino dos céus, porque o seu coração estava fundamentado nos seus bens. Isso não é regra. Não é que Deus está mandando você vender todas as coisas. Não é que Deus está falando, vende tudo e agora vive na miséria. Não é isso que a palavra está dizendo, não. É simplesmente entendermos que em mim e em você não pode existir a nossa fé
ou as nossas esperanças fundamentadas em algo físico. Aquele jovem, ele precisava ser trabalhado naquilo que era a área financeira na vida dele. E às vezes, igreja, nós precisamos também. Às vezes nós não conseguimos ser fiéis a Deus naquilo que é o mundo financeiro, por exemplo. E isso é algo sério. Porque às vezes nós não conseguimos estender as mãos para alguém que está passando uma necessidade. Porque às vezes nós olhamos para os nossos vizinhos, sabendo que está passando fome, e não temos a coragem de estender algo àquela pessoa. E quando Tiago ele diz que a fé sem obra ela é morta, ele estava exatamente trabalhando a ideia de que avivamento é nós termos um modelo de vida cristã. E esse modelo de vida cristã é entendermos que nós temos condições de não vivermos fundamentados naquilo que é o financeiro em nós, por exemplo. Pessoas que têm dificuldade de desfazer daquilo que não cabe a ele, economicamente falando. Tem um texto que me chama muita atenção desde a minha conversão, e às vezes eu falo muito pouco dele, porque eu sou suspeito a falar, porque eu sou pastor, e às vezes eu falar pode chamar a atenção e dizer, mas é claro que ele vai pregar isso. Não, igreja. O que nós temos que entender é que quando eu olho para a palavra de Deus e ela me chama a entender a fidelidade no pouco para ser fiel no muito, para alcançar o muito e assim continuar sendo fiel, porque existem pessoas que não têm condições de ter uma vida além financeiramente falando, porque às vezes eu não consigo ser fiel a Deus nem em 100 reais, por exemplo. Falando de vida financeira, tirar um valor para ajudar alguém, tirar o meu dízimo, ao qual a Bíblia declara, por exemplo, que é um valor tão pouco, né? Se torna fácil. Mas se eu não consigo ser fiel nem nisso, será que eu vou conseguir ser colocado no muito? E quando eu falo muito, eu estou falando de repente de 10 mil, 20 mil. Será que eu tenho condições de eu não subir, né, a minha cabeça e entender, mas espera aí, não, eu não vou dar isso para o vizinho não, é demais. Eu não vou ofertar isso não. Igreja, eu tenho tido uma experiência, né, nesses momentos da construção ali, e isso tem até me aprimorado, para ser sincero para vocês, em entender que às vezes eu, financeiramente falando, faço tão pouco pela obra de Deus, e isso tem me despertado muito a entender a necessidade de correção. Eu tenho percebido em mim que eu preciso de ser corrigido nesta área. Quando eu olho para pessoas que não têm nada a ver com esta obra e ofertando além do que eu acredito que é até o próprio dízimo dele, por exemplo, e eu penso, meu Deus, eu preciso de ir além, eu preciso de entender o que é ser ofertante verdadeiramente na obra de Deus, no reino. Pessoas que têm visão de reino, que olha, não, ali vai ganhar alma, ali vai tirar pessoas do inferno, ali vai fazer com que pessoas vão para o céu, então eu tenho que ajudar. Ou seja, às vezes nós não entendemos isso. Então quem sabe a nossa correção, algo que não acontece porque Deus demora a agir ao nosso favor, talvez é porque nós precisamos de ser corrigidos nessa área, ou quem sabe também pode ser numa área emocional, psicológica, ou quem sabe numa área física, ou quem sabe em alguma atitude que eu tenho, igreja. Talvez Deus quer nos corrigir. Talvez nós olhamos sempre para problemas e não olhamos para a solução que é Cristo Jesus. Eu me lembro Moisés quando ele estava ali na frente do mar e o povo começou a questionar a ele. A Bíblia declara que ele vira: Senhor, e agora? Deus diz para ele: Moisés, por que me clama? Por quê? Porque você me chama?
Porque a murmuração, só dizer para o povo marchar. Às vezes o que falta em nós, igreja, é ter a atitude de marchar. Marchar em direção aos sonhos. Marchar em direção aos nossos projetos. Ah, mas tem um grande mar na minha frente. Deus, Ele não está perguntando se tem ou se não tem. A ordem dele é marche. Se Ele está mandando, é porque alguma coisa Ele vai fazer. E se for necessário, o mesmo Deus que estava ali com Moisés, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E se for necessário, Ele abre o mar ao teu favor. Se for necessário, Ele faz a sombra do sol parar. Se for necessário, Ele faz a sombra do sol retroceder. Mas o que Ele nos manda é marchar, igreja, em nome de Jesus. Marche. Não pare, porque Ele quer nos fazer entender que talvez existe algo em nós para ser corrigido, para ser transformado, para ser aprimorado, para entendermos o que é abertamente servir a Deus. Talvez também, igreja, Deus Ele demora, segundo ponto, para aprendermos a andar nas suas vontades. Quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido realmente o que é a vontade de Deus na sua vida? Isso em todas as áreas, igreja. Mapeie a sua vida. Lá em Salmo 119, o verso 71 diz assim, ó: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Veja o que o salmista diz. Há momentos, igreja, que a correção ela é importante. Me lembro de um hino, né, do falecido Lázaro, que diz que o deserto é a escola do Senhor. E se nós perguntarmos para nós mesmos aqui nesta noite: ah, você gostou de ter perdido algo? Você gostou de ter passado por tal situação, tal provação, alguma área que não foi legal, que aconteceu isso? Com certeza a minha e a sua resposta vai ser: não, horrível. Jamais eu desejo passar isso, queria passar. Mas se a pergunta for: você aprendeu? Com certeza, igreja, nós amadurecemos. A perca nos amadurece, a prova nos amadurece, os problemas nos amadurecem, as situações adversas nos amadurecem. Se nós não amadurecermos com o problema, nós vamos quebrar a cabeça de novo. Nós iremos bater e nunca iremos prosperar, chegar em lugar nenhum. Porque o que nós temos que entender é que os problemas, ele nos amadurece, ele nos faz, poder estar preparados, mais qualificados para o dia de amanhã. Os problemas fazem isso conosco. Ou seja, e talvez alguma coisa, talvez nós não temos alcançado, parece que Deus está demorando a agir em nosso favor, para nós aprendermos a andar na vontade dEle, para aprendermos fazer o que é a vontade dEle em todas as áreas, para vivermos o que o Salmo 119, 71 declara: foi bom eu ser corrigido, afligido, para que então eu aprendesse os teus estatutos, os seus caminhos. Às vezes as aflições, igreja, elas geram em nós uma produção de melhoria, de crescimento. Às vezes estamos chegando, no fim do ano, e fim de ano, é aquela época onde nós temos as retrospectivas. E como é bom nós olharmos para nós também, olharmos para o ano de 2025, chegando o fim dele, analisarmos como foi cada mês, como foi cada projeto, como foi cada desejo, cada feito, como nós andamos, o que praticamos, o que perdemos, o que ganhamos, o que alcançamos.
quais foram as lutas, quais foram as conquistas, as minhas atitudes diante dos erros, diante das lutas, as minhas atitudes diante dos ganhos, das prosperidades, dos alcances, porque às vezes nós lembramos de Deus para pedir, não lembramos de Deus para agradecer, por exemplo. Ou seja, olharmos para dentro de nós e entendermos que talvez precisamos aprender a andar de acordo às suas vontades. Qual é a vontade de Deus para mim, igreja? Qual é a vontade de Deus para você? Nós estamos vivendo o centro da vontade de Deus? Nós estamos fazendo o que realmente Deus deseja que a gente faça? Eu estou renunciando de acordo é a vontade de Deus que eu venha renunciar? Vamos analisar em nós mesmos. Nós precisamos nos despertar, igreja. Nós precisamos viver aquilo que é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que a gente seja sábio. Sábio a palavra declara que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é temor? Respeitar a palavra de Deus. Quando falamos de sabedoria também, a Bíblia declara que aquele que ganha a alma sábio é. Ou seja, tivemos aqui domingo, sexta-feira e domingo, né? Uma oportunidade de talvez com um simples panfleto você ser sábio e ganhar alguém para a presença de Deus. E ao invés de termos a igreja cheia para podermos andar, falar de Jesus, muito pelo contrário, tivemos a igreja vazia. Ou seja, a gente percebe a falta de sabedoria em nós. Porque a Bíblia declara 2 detalhes, que aquele que ganha alma sábio é. E declara que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é respeitar a palavra de Deus, é viver os princípios do Senhor. Nós percebemos então que nós precisamos aprender a andar de verdade naquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós. Ou seja, igreja, nós temos que entender que Deus ele tem projetos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade soberana de Deus é que a gente venha alcançar além daquilo que nós estamos vivendo atualmente. Porque nós vivemos um natural. Deus ele quer nos levar a um sobrenatural. Deus quer te levar além. Mas para isso nós temos que aprender a ser afligido, ali passar por provação. E por que também aqui o último ponto, que Deus demora a agir ao nosso favor, terceiro e final, para nos aperfeiçoar espiritualmente, igreja. Veja bem, Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha bem, às vezes o parecer de Deus está demorando a agir em nosso favor, é porque em alguma área espiritual das nossas vidas é necessário aperfeiçoamento, é necessário progredirmos, crescermos. Deus nunca vai colocar em nossas mãos algo que nós não estamos preparados. É por isso que tudo tem um tempo. Mas se nós olharmos a nível humano, esse tempo nós podemos alongá-lo ou diminuí-lo. Tudo depende das nossas atitudes. Tudo depende do nosso amadurecimento. Tudo depende do nosso crescimento espiritual. Nós necessitamos aprender, aperfeiçoar, crescer, desenvolver. Nós precisamos aprimorar a nossa vida espiritual.
E como que nós aprimoramos ela? Através do relacionamento com Deus. E como que nós nos relacionamos com Deus? Através da consagração, através da tua palavra, de alimentar da sua palavra, através do diálogo com Ele, a oração com Ele, ou seja, através de um relacionamento diário com Deus. É assim que nós aperfeiçoamos a nossa vida espiritual. Não tem outro jeito. E o aperfeiçoamento da vida espiritual, ela nos traz a capacidade de podermos alcançar aquilo que é o agir de Deus na nossa vida. Talvez, igreja, algumas coisas estão embaraçadas, travadas, talvez na vida espiritual, na vida financeira, profissional, na minha saúde, na minha casa, na minha família, na minha vida espiritual, no meu ministério. Talvez algumas coisas não crescem, não prosperam, porque requer em nós aperfeiçoamento. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, você aqui, você na live. Com certeza Ele já tinha um propósito com esta palavra, porque Ele sabia quem estaria ouvindo neste momento. Ele sabe até quem vai ouvir depois, né? Quando essa mensagem estiver ali no YouTube, por exemplo. Haverá aqueles que não vão ouvir ao vivo, mas vão ouvir depois, de repente, daqui até ano. Mas com certeza, Deus, Ele tem um propósito em tudo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem o que é a vontade de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus. Viver a vontade de Deus vai muito além de estarmos na igreja, de participarmos, de estarmos em algum ministério, vai muito além, igreja. Viver a vontade de Deus é verdadeiramente fazermos aquilo que é necessário fora da porta da igreja, por exemplo. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, lanchonete, na praça, viajando, passeando, por onde nós chegarmos, nós temos que fazer aquilo que é a vontade de Deus, amar a Deus, ou seja, uma atitude nossa que é amar a Deus, obedecer a tua palavra, pode mudar tudo em nossa vida, tudo. Uma atitude de amor pode transformar os nossos corações, pode transformar as nossas vidas e pode nos fazer alcançar aquilo que parece que está demorando a ser agido na nossa vida. Então creia nisso. Procure entender se tem algo a ser corrigido. Procura aprender o que é andar na vontade de Deus e procura se aperfeiçoar espiritualmente. Permita Deus agir em seu favor. Em nome de Jesus, igreja. Amém? Quem está comigo aqui, quem entendeu? Vamos orar, fica de pé. Vamos falar com Deus. Que Deus aprimore a nossa fé. Que Deus se achegue perto de nós mais e mais. Que Deus nos faça alcançar mais e mais da tua presença, do teu amor. Que a graça dele, que a misericórdia dele, que o poder dele esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Fale com ele nesta noite. Oh Paizinho, nós queremos te adorar. Queremos agradecer por esta mensagem. Queremos agradecer por esta palavra. Por tudo que o Senhor tem nos falado. Por tudo que o Senhor vai falar. Por tudo que o Senhor tem nos feito e vai fazer, ó Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor e graça.
Obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Aviva a nossa fé. Aviva, Pai, ó Deus, sobre nós os teus desejos, para que possamos alcançar maravilhas, Pai. Maravilhas no meio, ó Deus, da tua presença. Obrigado por esta noite. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de pregar a tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar juntamente à tua igreja. Em nome de Jesus. Sim, em nome de Deus Jesus. é fiel Que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer alcançar mais e mais da tua presença. Viver, ó Deus, o teu amor, o teu chamado, a tua graça. Ó Deus, todas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor nos leve, ó Pai, ó Deus, a viver o teu chamado, o teu querer. Abençoe cada um que aqui está, Pai. Cada mulher, cada homem, cada jovem, criança, adolescente, cada vida que se encontra ali na live, Pai. O Senhor abençoe as nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor nos faça entender, Pai, aquilo que é necessário, ó Deus, ser corrigido sobre nós. O Senhor nos faça aprender a andar na tua vontade. Que o Senhor nos faça, Pai, a entender como aperfeiçoar as nossas vidas na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, alcançar a tua presença, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado por esta noite. Obrigado por este momento. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa nos aprimorar diante do teu querer e da tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos na tua fidelidade. Nós cremos, ó Deus, na tua presença, no teu querer, na tua vontade, ó Deus, no teu desejo para as nossas vidas. Perdoa, Pai, perdoa tudo em nós que não é do teu querer, que possamos alcançar, ó Deus, a tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelas promessas do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Perdoa, ó Deus, tudo em nós que não é do teu querer, Pai. Que possamos alcançar mais e mais. Que possamos viver os teus sonhos, teu desejo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa. Abençoe cada vida da igreja. Abençoe, ó Deus, esses que aqui estão. Os que não estão, ó Pai, o Senhor vai de encontro a cada um. Abençoe, ó Deus, aqueles que vão estar voltando, ó Deus, nesta semana de viagem, que estão viajando. Que o Senhor esteja guardando cada um. Que o Senhor, ó Deus, os traga debaixo da tua paz. Nós oramos nesta noite. Abençoe o culto, a festa, Pai. Abençoe o culto rosa. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, o culto da família especial para as crianças. Tudo que aqui vai acontecer, que seja para a tua glória, que seja para o teu poder, que seja pela tua misericórdia, para, ó Deus, para que em nome de Jesus, todos que aqui vierem, pisarem, chegarem, seja ali na live ou aqui presentes, ó Deus, que venham ser tocados pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado por esta noite, ó Pai. Que o Senhor nos leve debaixo do teu amor, da tua graça e da tua proteção, a viver o teu chamado em todas as coisas. Que a tua fidelidade esteja sobre as nossas vidas de uma maneira completa, para vivermos o teu chamado, o teu amor e a tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, rendemos graça, te adoramos e louvamos aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Graças a Deus, Pai. Aleluias, Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba esta palavra
em nome de Jesus, amém? Toma o teu assento, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos faça alcançar todas as coisas que Ele tem para nossas vidas. Receba esta palavra, seja abençoado, abençoada, alcance o melhor de Deus sobre você a cada dia, a cada momento. Graças a Deus por este momento, por este culto. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos ali da live, né? Quero dizer aí para vocês, as irmãs, todos que estão ali na live, mas as mulheres aí, no sábado nós teremos um momento, né, exclusivo aí, que vai ser o culto rosa. E você que quiser participar, mesmo distante, esteja aí, né, no sábado a partir das 7 horas da noite, será bênção. E você com seu filho aí, no domingo, às 7 horas da noite também, terá um culto da família especial para as crianças. Toda a temática aqui será infantil, né? Para todos, mas será uma linguagem infantil. Então você convida seu filho, leve ele assistir com você aí no domingo, às 7 horas da noite, a partir, será bênção para a família, tá bom? Então que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, que Deus abençoe a sua semana, continuidade, em nome de Jesus, graça e paz. Amém, igreja? Deus te abençoe também, conforme eu disse, né, ali na live,